Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, sempre voltado aos investimentos na Bolsa de Valores. E eu queria aproveitar, como eu faço nos finais de anos, trazer aqui projeções de Ibovespa para o ano que vem e também acabar falando um pouquinho do cenário que eu considero mais plausível para o próximo ano, embora seja mais positivo do que a maioria das recomendações, como vocês já sabem aqui. A gente vai falar também sobre as mudanças que tiveram aí nas projeções, desde outubro mais ou menos até agora, e a gente vai ensinar um pouquinho como é que faz essas projeções também. O que vale a pena e o que não vale a pena. Então é muito legal vocês assistirem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Depois da vinheta, como vocês já sabem, a gente já começa. A primeira coisa que eu quero aproveitar para falar para vocês é o seguinte, para vocês não ficarem tão maravilhados com as projeções, porque é importante a gente entender o seguinte: o dinheiro que a gente aloca, qualquer empresa aloca, qualquer fundo de pensão aloca, qualquer fundo, por maior que ele seja, ele coloca e ele faz investimentos. Imagina, por exemplo, uma Berkshire, por exemplo, que, enfim, ela tem um valor muito grande. Eu não sei agora qual o valor de mercado dela, mas imagina, 400, 500, 600 bilhões, por exemplo, de dólares que ela vale. Então ela tem muito dinheiro para alocar, tá? Então ela tem ali, eu sei que ela tem no caixa ali alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares para alocar. Mesmo esse tipo de empresa, ela precisa fazer uma alocação eficiente dos recursos dela, ou seja, ela vai comparar o investimento que ela quer fazer com outros investimentos. E qual a primeira comparação que a gente tem que fazer? Com investimento sem risco ou aquele chamado livre de risco, menor risco, que é o investimento na taxa de juro básica, por exemplo, do país que você mora. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter uma ideia aqui é o seguinte: a Bolsa de Valores, aqui o Ibovespa, ele fechou em 107.433 pontos, por exemplo. Então a gente vai ver projeções do Ibovespa. Só que se você pegar esse 107.433,14 e investir, por exemplo, num Tesouro Selic, você vai ganhar aí uns 13,75, vai, tira a taxa de custódia, não sei o que, 13,5. Você vai ter aí uns 122 mil pontos, tá? Agora, você consegue investir talvez num CDI mais 2, num crédito privado, numa LCA, numa LCI 98% de CDI. Você consegue investir num pré-fixado que talvez vai pagar mais do que esse 13,75. Então, se a gente conseguir, por exemplo, 16%, a gente pode colocar aqui, ó, 124 mil pontos. Aí você vai falar assim: ah, mas aí isso tem risco. Tudo bem que tem risco, mas concorda que o risco da dívida, o risco da renda fixa, o risco de você receber uma coisa que tem ali um cupom garantindo e uma amortização garantindo aquilo é muito melhor, muito menor do que o custo de você comprar ações? Quer dizer, se você compra, por exemplo, um CRA da Marfrig e você tem ações da Marfrig, você vai ganhar dividendo da Marfrig se ela der lucro. Você vai ganhar o cupom da Marfrig de qualquer forma. Se ela não pagar, aí é questão de recuperação judicial e outras coisas, né? Então, quer dizer, o risco é muito menor da empresa não pagar a dívida dela do que ela pagar dividendo, por exemplo, do que ela gerar lucro, você sendo acionista. Então, isso é um ponto pacífico, né? Que qualquer pessoa, quando é analista, ela entende que o custo da dívida é um custo menor do que o custo de você comprar ação, porque o risco de você comprar uma ação é maior. Então, eu gosto de usar aqui uns números maiores do que esse. Então, se eu usei 13,5, por exemplo, para a Selic, tá? E eu sei que eu consigo uns 2,5 a mais nos bonds, né? Ou nos títulos de dívida das empresas, eu vou usar aqui praticamente uns 20%. E aí a gente vai chegar em 129 mil pontos. Vocês vão ver que a maior parte das empresas tem aí uma precificação de 130 mil pontos. Por quê? Porque aí faz sentido
as pessoas investirem em bolsa. Se você tiver uma precificação muito abaixo disso, não faz sentido você falar para as pessoas assim, invistam em bolsa, porque senão as pessoas vão investir em renda fixa e elas ganham mais. Tá? Então, esse adendo aqui eu acho que é importante antes da gente começar o vídeo. Eu peguei aqui algumas projeções e você vai ver assim, projeções que foram feitas em outubro, projeções que foram feitas em dezembro. Ou seja, em outubro foi pré-eleições, dezembro foi pós-eleições. E a gente tem projeções dos players brasileiros e tem projeções dos players estrangeiros. E vocês vão ver diferenças muito grandes. Vocês vão ver que aquelas projeções feitas antes das eleições eram projeções mais otimistas. E as projeções em dezembro são projeções mais pessimistas. E as projeções dos players estrangeiros são mais otimistas e se mantêm otimistas do que a dos players nacionais. Ou seja, vocês vão ver que os players nacionais caíram muito as projeções e os players estrangeiros se mantiveram otimistas e eu penso muito mais de acordo com os estrangeiros nesse caso, tá? Então vamos lá. Olha só, a primeira projeção aqui que a gente tem é uma projeção de outubro do Bradesco BBI, um player nacional, né? Uma corretora brasileira aqui, dizendo que Bovespa poderia ir a 150 mil pontos em 2023. Tá? Antes de dizer que eles erraram, eles chegam a estar, né? Se o governo eleito em 30 de outubro der uma sinalização ao mercado de que adotará uma política econômica fiscalmente responsável, com contas públicas que não façam crescer a dívida, o Banco Central pode ter um espaço e neste cenário o índice de ações pode chegar a 150 mil pontos. Inclusive, se isso acontecer, seria 130 mil pontos esse ano, de acordo com o Bradesco. Quer dizer, teria um super rally depois das eleições, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, esse aqui é a visão do Bradesco antes das eleições. Esse cenário que eles colocaram não se confirmou, pelo menos até agora, né? O governo ele mostra com a PEC da transição que ele pretende gastar mais do que aquela questão do teto. Então, muito provavelmente, as contas públicas vão fazer a dívida crescer em percentual do PIB, que era a condição para que chegasse nos 150 mil pontos, de acordo com o Bradesco. Tá? Então, essa condição, por enquanto, não se confirma. Ela pode se confirmar como? Com reforma tributária que aumente, por exemplo, a arrecadação, ou mesmo com arrecadações extras. Se vier um royalty muito acima do esperado, lucro de estatais com dividendos muito acima do esperado, coisas do gênero. Tá? Existem outras formas de arrecadação também, que não apenas o lucro das empresas, os impostos, as contribuições mais naturais aí que a gente vê da própria Receita Federal. Enfim, esse é o cenário do Bradesco. Aí a gente vai para esse outro cenário aqui, do Bank of America, por exemplo, para 2023. Esse também é de outubro, né? Dizendo que pode passar dos 130 mil pontos. Divulgado nesta terça-feira, 18, isso aqui foi 18 de outubro, né? 32 fundos latino-americanos, com aproximadamente 76 bilhões sob gestão, o Bank of America diz que o Ibovespa encerrará 2023 acima dos 130 mil pontos, com os setores de energia, consumo discricionário e financeiros entre os favoritos. Você vê que consumo, é tudo dentro da economia brasileira, né? Tudo mercado interno, ninguém falando de commodities aqui, ó. Commodities continuam como segmento pelo qual a indústria mais tem interesse, mas 40% não acredita que os possíveis estímulos vindos da China serão suficientes para impulsionar o preço das matérias-primas. Tá? Então, a gente tem esse cenário aqui em outubro ainda do Bank of America. Né? Esse cenário aqui de setembro do Santander apostava em Bovespa aos 140 mil pontos em 2023. Tá? Ele até citava as 16 ações para o ano, e aí eles dão destaque para papéis voltados à economia doméstica. Ou seja, se você tem um cenário de queda de juros,
você tem um cenário melhor para o consumo interno. Normalmente você tem inflação menor e aí você tem um consumo maior das pessoas mesmo do país, porque aumenta a renda que elas possuem, né? Normalmente você tem isso. Em cenários de inflação, reduz a renda percebida, reduz o poder de compra do consumidor. Em períodos de inflação mais baixa, de juro mais baixo, a gente tem uma facilidade de crédito, você tem uma renda, um poder de consumo maior. Então, isso de setembro, né, ainda. Então, setembro, a gente vê aqui, ó, que as ações, né, que chegavam a colocar aqui, ó, Vale Petrobras, que nunca falta na carteira de ninguém, porque senão o cara fica muito atrás, mas tirando aqui, ó, a gente tem Equatorial, que é interno, Minerva tem exportação, Lojas Renner é interno, Rumo é interno, TOTUS é interno, BTG é interno, Açaí interno, Multiplan. Você vê que não tem, né? Não tem empresas aí exportadoras de commodities, tirando Vale Petrobras, que aí não falta na carteira de nenhuma dessas empresas, porque senão você fica muito distante do índice em si. Então, esse aqui era o cenário lá atrás. E você vê aí potenciais de alta bem expressivos, né? E menos em Ipera, né? Ipera, o potencial de alta era pequenininho aqui em relação ao que o Santander colocava. Mesmo assim, ele colocava como uma aposta para 2023. A gente já começa a passar aqui, se eu não errei nada aqui, para dezembro, né? E aí dezembro eu peguei essa matéria aqui do Metrópolis que pega já em 10 de dezembro as visões de 4 bancos e corretoras, né? E aí já em dezembro a gente consegue ver aqui, ó, Bank of America, 135 mil pontos para o Ibovespa, né? O banco estrangeiro prevê o Ibovespa em 135 mil pontos, acima do recorde histórico. Né? No Brasil, esperamos estar no final do ciclo de alta dos juros e o mercado estão discutindo em qual momento do próximo ano os cortes. A inflação está caindo e a atividade está desacelerando. Tá? Isso aqui é muito em linha com o que eu imagino, com o que eu acredito. Tá? Eu acredito que a gente está no fim da alta dos juros, mesmo com a questão fiscal que agora teve do PEC da transição, e que a tendência é que a inflação se mantenha estável, até porque tanto a atividade econômica está desacelerando, quanto as commodities no exterior também estão desacelerando, então isso vai ter muito menos pressão inflacionária para o ano que vem. Além disso, esse ano a gente teve chuva muito grande, então a pressão sobre preços assim de energia elétrica, saneamento e outras coisas, vai ser uma pressão de aumento de tarifa menor, tirando a volta do imposto que vai ser cobrado agora em janeiro, né? Porque essa redução de ICMS que teve e tudo mais foi só até dezembro, né? Então a gente vai ter uma inflação alta em janeiro, porque vai voltar impostos de gasolina, de energia elétrica e outras coisas, mas depois, para mim, inflação controlada. Tá? Então, a inflação está caindo e a atividade está desacelerando. JP Morgan, 130 mil pontos. Né? A visão também é mais otimista do que a média. Você vê que são 2 internacionais, Bank of America e JP Morgan. Né? E aí, quando a gente vem para os players nacionais, ó, XP, 125 mil pontos. Né? Enxerga o mercado de ações como barato, a projeção da empresa é de um Ibovespa aos 125 mil pontos. Só que, né, a XP ela vê a Bolsa Brasileira com desconto de 40% em relação ao preço médio dos últimos 15 anos, mas ela não dá um upside de 40%, porque ela tem medo com relação à aprovação da PEC da transição, que ainda não tinha sido aprovada, né, nesse caso, aumento dos juros dos Estados Unidos e Europa, etc. Então, pela conta que a gente fez lá no início, 125 mil pontos é muito melhor você não correr o risco, você ficar na renda fixa. Tá? E a Genial menos ainda, 109 mil pontos, aí já com uma visão ao contrário da minha, que seria uma visão de alta dos juros, inclusive. Entendemos que as ações locais estão baratas, mas as primeiras sinalizações diminuem a visibilidade de um cenário mais benigno à frente. Diz que a corretora vislumbrava, né, antes da questão da PEC, o início do processo de queda da Selic já em 2023, mas agora a equipe de análise acredita que os juros vão até voltar a subir ano que vem.
Eu concordo que se os juros subirem em 2023, a gente pode ter um Ibovespa que realmente não suba. Mas olha que interessante, né? Se os juros voltarem a subir, a projeção da Genial é 109 mil pontos. Quer dizer, num cenário ruim, a gente já está no preço. Vocês entendem como é que a minha cabeça pensa? A minha cabeça não pensa se um momento tá bom ou tá ruim. Eu entendo que o momento não é dos melhores, mas eu penso, será que o mercado atual, será que o preço atual já precifica isso, sim ou não? Então, quer dizer, na minha visão, o preço atual já precifica um cenário ruim. Eu estimo que vai ter um cenário regular para o ano que vem. Logo, a Bolsa pode subir bastante, que é mais ou menos o que os investidores, os analistas de fora estão acreditando. Então, eu acabo tendo uma visão muito mais construtivista aqui da Bolsa. Eu, inclusive, nas recomendações lá de relatórios do Dicações e de tudo, a gente tem reduzido a exposição em renda fixa sem deixar de tomar cuidado com, claro, né, um potencial de alta de juros. Então, tem algumas posições ali mais conservadoras e algumas posições que vão acabar se beneficiando se caso aconteça o cenário que eu não espero. Mas a gente tem reduzido, sim. Nessas duas últimas quedas que tiveram, a gente reduz um pouco de posição de renda fixa e coloca mais investimento em bolsa, tá? Outra que, essa aqui também foi de 21 de outubro, interessante ver, ó, a Guide, 150 mil pontos em 2023, ainda na semana antes das eleições, parecido com aquele Bradesco BBI antes das eleições, né? E aqui... Ó, a Ativa estima Ibovespa já em 125 mil pontos em 2023, matéria de dezembro. E finalmente aqui o JP Morgan, 130 mil pontos em 2023 em matéria de dezembro. Inclusive colocando Brasil e Chile como posição acima da média na América Latina. A visão é otimista, mas é claro, os riscos fiscais seguem no radar dos estrategistas. Tá? Então, olha só, o cenário base para o Ibovespa, de novo, é de 130 mil pontos. O cenário otimista é de 140 mil pontos e o pessimista é de 95 mil pontos. Então, quer dizer, você tem um cenário pessimista que cai 13 e um cenário otimista que sobe 28. Um cenário base que sobe 19. Então, é um ponto que vale muito a pena você investir na Bolsa Brasileira. Tá? É simples assim, é relação risco-retorno. Você não vai ter risco zero em Bolsa. Isso é que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas, às vezes, ficam olhando o noticiário porque elas querem investir no momento que tenha risco zero. Isso não existe. É renda variável, varia para cima e para baixo. Você precisa saber dosar esse risco de acordo com o teu perfil. É muito provável que daqui a 10 anos, quando você já estiver investindo há 10, 15, 20 anos, a tua projeção de risco seja maior, o teu perfil de risco, você aceite o risco muito melhor do que talvez hoje, né? E quando eu falo aceitar o risco, não é a quantidade de alocação que você tem. Não adianta você alocar 100% na bolsa, dizer que você é supervalente e ficar olhando a bolsa de minuto em minuto, ou de hora em hora, ou a cada dia, por exemplo, né? Então eu aproveito para falar para vocês o seguinte, eu queria que vocês respondessem no comentário a seguinte pergunta. Vocês conseguiriam ficar um mês sem olhar o mercado, por exemplo? Vocês conseguiriam ficar um mês, eu investi, eu sei que o Brasil não vai mudar muito em um mês, logo eu consigo ficar um mês sem olhar o preço das minhas ações. Eu consigo ficar um mês sem olhar o meu patrimônio. Vocês conseguiriam fazer isso? Coloca no comentário para mim. Porque, assim, quando você consegue chegar nesse ponto de ficar um mês, 3 meses, 6 meses sem olhar a conta da tua corretora, cara, você se liberta desse fluxo de notícias, tá? E o que acontece? Hoje, o brasileiro, né, e eu me incluo, claro, a gente está dentro dessa quantidade de notícias que são completamente anti-investimento em bolsa, que são muito pró-investimento em renda fixa. Então, o que acontece? Você deprecia muito o país e aí o brasileiro não investe em bolsa, enquanto isso o gringo investe em bolsa. E a mesma coisa aconteceu lá atrás.
Se você olhar o fluxo de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira, você vai ver que 2014 foi positivo, 2015 foi positivo e a Bolsa começou a subir em 2016. Quer dizer, o gringo colocou dinheiro na Bolsa Brasileira e foi colher os frutos 2 anos depois. A recuperação podia ter acontecido antes. Eu não estou falando que não vai acontecer logo. Podia ter acontecido antes, mas ele estava preparado. O gringo ele começa a sacar dinheiro do Brasil em 2018, saca com mais força em 2019. E ele volta a investir agora. Ele entende que o Brasil é um overweight. Tá? E para terminar aqui esse vídeo de hoje, eu quero aproveitar para mostrar com números porque que eu mantenho aquela minha projeção de Ibovespa a 150 mil pontos ano que vem, sabendo que se não acontecer ano que vem por um cenário pior, seja brasileiro ou internacional, se acontecer em 2024, para mim, pelo menos, não tem muito problema. Tá? Então eu não me incomodaria muito se ao invés de acontecer em 2023, acontecer em 2024, como eu escrevi em relatório já. Então aqui ó, é o índice que o gringo vai olhar do Brasil, MSCI Brasil Index, que é o que vai olhar o EWZ, né? Que é o que precifica ali o EWZ, que é o ETF brasileiro. Então a gente hoje tem um preço sobre lucro Brasil de 5,67. Os Emerging Markets, que são os mercados emergentes, tem um preço sobre lucro de 12,47. Tá? A média mundial está em 17,16. Quer dizer, o Brasil está 1/3 do valor do mundial. Alguns vão falar assim, é por causa da Petrobras. Se você tirar a Petrobras daqui, vai para 8. Tá? E o tirar a Petrobras aqui significa queda do lucro, que é exatamente isso aqui. Você vê que o mercados emergentes está imaginando uma queda do preço sobre lucro, o resto do mundo uma queda e o Brasil uma alta do preço sobre lucro. Eles já estão colocando na conta que as empresas de commodities vão cair lucros. E mesmo assim o Brasil ainda está 2 vezes e meia mais barato do que o resto do mundo e a metade do valor dos emergentes, por exemplo. O que você prefere? Investir nos mercados emergentes com média de 3,3% de yield ao ano ou 14% de yield no Brasil, e aqui é o índice em dólar. A gente está falando de 14% no caso no índice em dólar. Né? Isso é por causa da Petrobras. Petrobras pagou muito, ok, concordo. Quanto é Petrobras aqui? Ó? Petrobras é 7 mais 6, 13% do total. Tira 13% desse 14 aqui. Ó. Vamos imaginar que Petrobras tenha pago 30% disso, desse total aí. Nem 13, tá? 30% disso. 0,14 vezes 0,7. Ó, dá 9,8%, dá 10%. Vamos imaginar que Petrobras pagou 50% dos dividendos desse ano da Bolsa. 7%. Cara, 7% de yield contra 3,3% vale muito a pena. E olha que eu estou zerando o dividendo da Petrobras ano que vem, o que também não deve acontecer. Então o Brasil, quando você olha o restante do mundo, ele é muito barato. Tá? Então não tem como você não colocar isso no papel. Tá? Então eu particularmente gosto muito do momento atual do Brasil, pensando a relação risco-retorno como um todo. Nem sempre o melhor momento político, o melhor momento econômico é o melhor momento para você investir. Tá? O melhor momento para você investir é na hora da virada disso. E a possibilidade do juro subir é muito menor do que a possibilidade do juro cair, porque a inflação parece que ela começa a ficar controlada. Tá? E para terminar aqui, lembra que ano passado também teve uma votação complexa no Senado, na Câmara, porque ia ter que furar o teto de gastos. Tinha a PEC dos precatórios, meu Deus, o Brasil vai acabar, a Bolsa despencou em dezembro. Né, e em dezembro, né, novembro principalmente, foi votado um pouquinho antes. Dezembro, no finalzinho, começou a subir. Janeiro deu uma alta absurdamente grande. E a gente vê que o que aconteceu? A arrecadação acabou subindo. Né? E aquela questão do PEC dos precatórios não foi suficiente para que não tivesse tido problema.
né, de aumentar o déficit fiscal ou coisas do gênero. O Brasil acabou conseguindo economizar em outras coisas. Acredito que vai acontecer algo similar para esse ano. Tá? Então, quer dizer, você força agora no início, você faz uma PEC para cumprir promessas de campanha e ao longo do ano a gente deve ver aí resultados que já é estimado que vai voltar a ter um déficit primário. Mas não acredito que vai ser um déficit primário muito fora ali das tolerâncias que existem, nem mesmo que vai ser fora dessa tolerância. Então o Brasil ele pode ficar saudável e fica mais saudável do que os outros players que são investíveis para o investidor estrangeiro. Então a gente vê um investidor estrangeiro otimista e positivo no Brasil e a gente vê um investidor brasileiro com medo, analistas brasileiros com medo, infelizmente, de investir no Brasil e até acaba sendo ruim, né? Porque o Brasil tem aí um preço sobre lucro, tem um dividend yield maior do que o resto do mundo inteiro nesse momento e com certeza o Brasil não é o pior lugar do mundo para se investir nesse momento. Então, relação risco-retorno é muito favorável. Tá? Não duvido de ver a Bolsa de novo falando 140 a 150 mil pontos ano que vem. Abraço a todos, bons investimentos. 140, 150 mil pontos não vai em linha reta. Se você discorda de mim, acredita que a Bolsa vai subir menos do que 125 mil pontos, você não deveria investir em Bolsa, você deveria investir em renda fixa e talvez escolher uma ou outra ação que você acredita que pode se beneficiar desse setor. Então você não deveria estar forte em Bolsa, apenas uma ou outra posição tática que você acredite. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.